Pelo sinal da Santa Cruz, vai-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 11 de março de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 18 do livro do Gênesis. Já peço, irmão, irmã, que você deixe separado aí na sua Bíblia para estar acompanhando comigo essa leitura. Eu também peço que você curta, que você comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Também convide mais pessoas para estar acompanhando essa leitura diária. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 18 do livro do Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda. Veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sobre esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurarei as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de um ano. E esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara o via por detrás à entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrando em anos. O Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em um ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra
e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não perdoareis antes a cidade? Em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar. Não, vós não podereis agir assim, matando os justos com o ímpio, e tratando o justo como ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade, em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: Talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontre 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: Desculpai, se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre 20. Em atenção aos 20, não o a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão. E este voltou para sua casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.